Fala, galerinha! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu, professora Isabela Gonçalves, te convido hoje a pensar um pouquinho sobre a movimentação do seu corpo e a saúde. Então, na aula de hoje, eu te convido a uma reflexão sobre a sua saúde e os movimentos que você tem feito aí para exercitar esse corpo. Vem comigo! O sistema locomotor, ele está diretamente ligado à saúde. Porque com o passar do tempo, aliado à falta de exercícios, o sistema locomotor, ele vai dando alguns sinais de que as coisas não vão muito bem, né? Então a gente pode aí, acaba acontecendo o quê? Fraturas, fadigas, cãibras, nossa, essa daí dói bastante, né? Acho que todo mundo aí já deve ter sentido. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses problemas que são ocasionados dentro do sistema locomotor e como a gente vai trabalhando para não ter esses problemas. Bom, a primeira situação são as fraturas. Olha essa imagem aí. Quem aí não se lembra dessa imagem da luta do Anderson Silva, quando ele fraturou a tíbia, né? Quando ele fraturou a canela, os ossos da canela. Outra situação também gerada pela fratura foi o Neymar fora da final, né? Não só da final, mas acho que da semifinal da Copa de 2014, aquela Copa do 7-1 da Alemanha, enfim. Nessa situação, o que aconteceu? O Neymar, ele fraturou uma das vértebras, da ponta de uma das vértebras, como vocês conseguem perceber aqui nessa radiografia. Bom, e qual vai ser o tratamento de uma fratura? A fratura, ela pode se dar de duas formas, né? Quando você tem internamente e quando você tem externamente. O que é uma fratura exposta? É quando o osso, ele rompe a barreira da pele, né? E aí a gente tem alguns tratamentos. O primeiro, vocês já sabem, que vai ser o gesso. Muita gente, né, já deve ter colocado o gesso, que vai ser para imobilizar. Então, uma vez o osso fraturado, você coloca aquele osso no lugar e você imobiliza para quê? Para que haja toda uma calcificação, uma remodelação óssea. Ah, professora, mas eu já vi gente que usa pino, que usa aquelas partes externas de ferro. Ali, a situação é quando a fratura é mais grave. Por exemplo, um osso se quebrou em vários pedaços. Aí você tem que o quê? Colocar pontos de ligação, porque só imobilizar às vezes não é o suficiente para aquela calcificação ocorrer de forma correta. E por último, você tem o quê? O tratamento, né? Então, o tratamento especial, além da questão tanto do gesso quanto do ferro, do pino, é a fisioterapia, para você ter a recuperação desses movimentos, porque com a imobilização, você tem ali uma perda de músculos, você tem uma fraqueza muscular e você tem uma perda também de densidade óssea. Então, você tem aí toda uma readaptação para voltar essa locomoção, esse movimento, tá bom? Bom, outra situação bem dolorida são as cãibras. As cãibras, elas acontecem de que forma? Um jogador lá, jogando os dois tempos, né, intensos, muitas das vezes vocês conseguem observar o jogador lá deitado no chão, cheio de dor. Por quê? Porque ele está com cãibra. E por que aquilo ocasionou? Muito fácil pensar nesse exemplo do futebol. Ele ali teve o quê? Uma fadiga muscular. O músculo dele trabalhou tanto, de forma tão intensa, e ele acabou não dando conta, né, de toda a energia que você estava dependendo para correr. E aí você acaba fazendo uma situação chamada de fermentação lática. Então, você acaba gerando muito ácido lático dentro do seu músculo e isso vai gerar dor, isso vai gerar essa cãibra. Justamente, você vai ter que fazer o que para melhorar essa cãibra? Estender. Se aquele músculo, a cãibra, nada mais é do que uma contração que você não controlou. Lembra do músculo estriado esquelético que você controla? Na cãibra, não. O músculo se contraiu sem você controlar, justamente pelo excesso de ácido lático. E aí você tem que fazer o quê? Esticar aquele músculo, né? Deixar ele distendido, como os jogadores eles costumam um ajudar o outro, esticando a perna, é exatamente isso. A próxima situação que eu trouxe para vocês são as doenças associadas ao sistema locomotor. Essas doenças, elas acontecem principalmente pela idade. A gente tem aí a artrose, que vai ser a inflamação nas articulações. Você tem o raquitismo, que vai ser essa fragilidade óssea, de forma que os ossos eles podem inclusive ficar, entre aspas, né, mole, até curvando-se. Você tem aí a sarcopenia, que é a perda muscular principalmente pela idade.
Você tem a osteoporose, que é a perda de densidade óssea, ou seja, de massa óssea. Então, você tem aí um osso muito frágil, muito suscetível à fratura. Muitos idosos que têm osteoporose, eles acabam, às vezes, em um tombo que não necessariamente quebraria um osso, quebrando, justamente pela fragilidade do osso. E você tem aí também a osteogênese imperfeita, conhecida como ossos de vidro. É uma doença que tem um fator genético, né? E aí, essa doença, ela acaba prejudicando na produção de colágeno. Então, você tem uma deficiência de colágeno e, com isso, os seus ossos, eles ficam muito frágeis. Uma criança que tem os ossos de vidro, né, ela vai ter muita dificuldade na locomoção, porque, às vezes, inclusive na escola, é muito complexo, porque, às vezes, o abraçar, ou então o apertar de mão, ou então o esbarrão de um colega, pode, inclusive, gerar uma fratura. E essas crianças, né, à medida que nascem com essa dificuldade, às vezes até mesmo em tomar banho, acaba fraturando o osso pela fragilidade daquele osso, pela ausência do colágeno. E com isso eles vão ter uma série de tratamentos, né, para tomar cálcio, por exemplo, para melhorar essa questão, mas também essa questão da calcificação não ser perfeita tem muita dificuldade na locomoção. E uma dica que eu trago para vocês sobre isso é um filme. Esse filme chamado Corpo Fechado, ele vai ser, na verdade, uma trilogia e vai ter um dos personagens com essa doença. E vocês vão ver as limitações e as questões dentro do filme. É muito bacana, é uma hora da pipoca aí pós-aula de ciências. Agora vem a parte bem legal da nossa aula. Eu vou falar sobre massa corporal. Bom, a massa corporal, ela vai ser, na verdade, o quê? O peso ou massa vai ser a massa magra somada à massa gorda do seu corpo. Peraí, professora, que história é essa de massa magra e massa gorda? Galera, para você compor o seu peso, você aí de casa sabe quanto você se pesa? Esse peso, na verdade, ele vai ser o somatório de uma massa magra e de uma massa gorda que você vai ter no seu organismo. Olhem para o slide para vocês conhecerem essa massa. A massa magra, ela vai ser o quê? Responsável pelo peso dos músculos, que a gente vai chamar de massa muscular, os órgãos, os ossos e os líquidos corporais. Já a massa gorda, ela vai ser basicamente o peso de gordura, ou seja, o tecido adiposo desse corpo. Ela vai ter, sim, importância, ou seja, vai proteger fisicamente as estruturas do corpo e contribui para a regulação da temperatura do corpo. Então, não achem que a gordura aí não tem importância. A gordura tem sua importância, porém, ela vai ter a concentração, né, o percentual adequado, sem riscos à saúde. E qual é esse percentual adequado? Vocês querem saber? Eu trouxe para vocês, olhem aí. Bom, para descobrir o seu percentual, tanto de massa magra quanto de massa gorda, é necessária a consulta de um profissional da área. Então, normalmente, em academia, você tem aí esses equipamentos em que o profissional da academia ele vai fazer exatamente essa avaliação em você. E para a gente descobrir qual é a concentração, se a gente está bem, se a gente não está, tem diferença entre homem e mulher, tá bom? Então, o homem, ele tem entre 15 a 20% mais massa magra do que as mulheres. E como é que fica essa distribuição? Então, a gente tem aqui aproximadamente a massa gorda, 20% é o ideal nos homens, enquanto que 25% nas mulheres. E a gente consegue perceber onde é que essa massa gorda ela fica mais distribuída no homem, aqui na região do abdômen, né, da barriga, e na mulher nessa região toda do abdômen, quadril, coxa e nos seios. Então, à medida que a gente vai ganhando gordura, elas ficam mais localizadas nessas regiões. Após os 30 anos, o metabolismo fica mais lento, com o início do processo de envelhecimento. Já após os 40, homens e mulheres vão perdendo massa magra por década, o que aí já é uma preocupação. Professor, então eu sei que eu tenho massa magra e massa gorda, mas eu quero ganhar massa magra, porque a massa magra é o que vai estar associado à saúde principalmente. Embora a massa gorda, a gordura tenha sua importância, mas na concentração certa. Mas antes, a gente vai falar como calcular primeiro a sua massa corporal. Você aí em casa tem ideia se você está dentro do seu limite adequado de acordo com a sua idade para a sua massa corporal? Eu já falei para vocês que a gente tem um somatório, mas a gente tem um cálculo bem simples que a gente vai ver agora chamado IMC. Vamos lá. Para adultos e para adolescentes, vocês vão usar
o cálculo do IMC. Qual vai ser o cálculo para eu descobrir o meu IMC? É o seu peso dividido pela sua altura ao quadrado. Então, você vai precisar basicamente de uma fita métrica e de uma balança. Eu vou calcular isso para vocês de acordo com a minha imagem, com o meu corpo. Eu já tenho aqui uma fita métrica, mas eu já sei que eu tenho 1,70 m. Então, eu vou usar a minha altura com o meu peso. Bom, 63 quilos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa fórmula aqui. Então, eu já sei que o IMC vai ser o meu peso dividido pela minha altura ao quadrado. Então, eu já sei que eu tenho 63 dividido por 1,70 ao quadrado. Fazendo essa conta, primeiro vocês vão resolver essa potência e depois vocês vão fazer esse resultado. O resultado dessa conta vai ser igual a 21,7. E esse valor eu vou encaixar dentro de uma tabela de acordo, uma tabela de adultos, para ver se eu estou dentro do padrão do meu peso com a minha altura. Se eu estou no meu peso normal, se eu estou com sobrepeso, se eu estou abaixo do peso. Vamos olhar. A gente tem aí para os adultos. Então, para os adultos, eu tenho aí o peso normal, a escala variando, do IMC de 18,5 a 24,9. No meu caso, que foi igual a 21,7, eu estou dentro, no meu peso normal. Agora, para o adolescente, vocês vão utilizar a caderneta de vacinação. Isso mesmo, na caderneta de vacinação de vocês, há uma tabela com scores. E esses scores, vocês vão encaixar esses scores e vão ver pela coloração que fica a sua idade e o seu peso, o seu IMC, melhor, se vocês estão com eutrofia, ou seja, a massa adequada, com magreza, com sobrepeso. Isso é muito bacana. Para fazer esse cálculo, se vocês quiserem, principalmente os adultos, pode encaixar o seu celular aí no QR Code. Agora, uma coisa que vocês têm que ficar ligados é que o IMC, ele vai te dar um padrão, se você está dentro do seu peso, de acordo com a sua altura. Mas a gente tem aquela expressão falso magro, porque a gente sabe que o peso corporal ele é composto de massa magra e massa gorda. Não adianta eu estar dentro do meu peso, de acordo com a minha altura, e estar com percentual de massa gorda acima do ideal para a minha idade. Então, a gente tem que ficar de olho e trabalhar essa questão da massa magra e massa gorda junto com o IMC, tá bom? Eu trouxe algumas notícias para vocês para mostrar a importância da atividade física independente da idade. Então, a gente tem aí atividades físicas para crianças e adolescentes e essa última reportagem, ela fala que o exercício físico contribui para a melhoria da saúde mental de crianças, como apontou uma pesquisa. E olha que interessante essa primeira. Iniciar atividade física aos 40 ou na adolescência gera o mesmo efeito positivo. Ou seja, não tem desculpa para não fazer exercícios, independente da idade. Vamos aproveitar essa época que nós estamos de ensino remoto, chama seu pai, chama seu avô, chama sua tia e pratique exercício com ele. Eu trouxe algumas dicas para vocês. A prática regular de exercícios, ela evita a atrofia de músculos, ativa a circulação, aumenta a capacidade respiratória, mantém o coração saudável e ainda dá um baita bem-estar e disposição para estudar, hein? E aí, como é que você pode trabalhar isso? Ande de bicicleta, caminhe regularmente, alimentação super adequada, especialmente de cálcio, de proteínas, tomar sol pela manhã para ativação da vitamina D. E eu deixei o último aí, o exercite-se em casa, justamente um pai com filho. Por quê, gente? A gente pode sim fazer exercício em casa e deve, e aproveita esse momento que a gente está juntos, com a sua família, faça com eles, porque a gente está fazendo bem para a saúde de todo mundo. Sabe uma coisa que eu trouxe? Isso aqui, olha. Se eu tenho uma garrafa PET e coloco ela cheia, eu já tenho aqui praticamente 2 quilos. Eu precisei comprar peso? Não. Então, eu posso fazer aqui, olha, um trabalho com o meu músculo, eu posso fazer uma flexão, enfim. A gente pode usar materiais de casa justamente para aumentar essa intensidade do exercício à medida que a gente for se acostumando. Então, não deixe de praticar exercício para contribuir para a sua saúde física e mental. E só assim você vai garantir um bom rendimento também nos seus estudos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, porque a aula vai ficando por aqui. Eu te vejo na próxima aula.
Tchau, tchau!